Bom dia, a graça e a paz do Senhor seja com você, seja com a sua família. É uma alegria poder estudarmos juntos a palavra de Deus, compartilhar do que assim diz o Senhor. E o que hoje eu aprendi na meditação que eu fiz aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. Aqui a gente vê três eventos aqui nessa história. A gente vê a cura de um cego e surdo, ele estava endemoniado, a blasfêmia dos fariseus e Jesus se defende das conspirações e blasfêmias que os fariseus faziam contra ele. E aqui lemos: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Olha bem o que a multidão dizia. Porventura esse aí é o filho de Davi, o prometido Messias? Mas olha o que os fariseus aqui falaram. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Olha... Você pode ver, meus queridos, que toda a leitura bíblica a gente só vê os escribas, fariseus, doutores da lei perseguindo Jesus. Todos nós queremos seguir a Jesus Cristo, mas muitos fazem a contradição, deixam o que Jesus falou de lado e seguem o que os escribas e fariseus falaram. Vamos voltar à leitura bíblica, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, agora é Cristo rebatendo eles, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Satanás não pode lutar contra ele próprio, certo? E se eu expulso demônios por Beelzebul, é Jesus falando, por quem os expulsam os vossos filhos? Perguntou Jesus a ele. Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Porque os filhos dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, estavam crendo, acreditando em Cristo e seguindo Jesus. E eles próprios não. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Para entrar na casa do homem, para roubar, ele estando lá preparado, tem que prendê-lo primeiro. E então lhe saqueará a casa. Aí agora vem algo muito importante. Quem não é por mim é contra mim, Jesus está dizendo. E quem é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meus queridos, é seríssimo. Hoje a gente vê igreja seguindo esse mesmo patamar aqui, expulsando demônios, né? E muitas pessoas criticando. Alguns têm feito na sinceridade do que têm aprendido, certo? Na inocência, mas alguns têm feito exatamente conduzido pelo maligno. Falo isso com autoridade bíblica, não criticando ninguém, que o meu dever não é criticar. Jesus veio para salvar a todos. Então, se eu tenho meu querido irmão semelhante a mim, então Jesus veio salvar a mim, veio salvar a você. E o meu dever é só alertar. Abre os seus olhos. Satanás hoje tem conduzido igrejas, meus queridos, para servir de instrumento, para enganar pessoas. Por isso que a palavra de Deus temos que estudá-la a fundo,
para saber qual é a igreja que está sendo conduzida pelo maligno. Quais são os caminhos que eu devo seguir? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como conhecer o caminho se eu não estudar a Bíblia? Temos que estudar a Bíblia. Não só ficar acreditando no que o nosso líder religioso ele fala. Meus queridos, quando a gente vê aqui no verso 24, quando os escribas e fariseus chamaram Jesus de Belzebu, olha bem, os exorcistas do tempo de Cristo usavam métodos variados para expulsar demônios. Alguns praticavam encantamentos que incluíam invocar o nome de uma longa lista de personagens antigos. O uso de ervas e certas porções, olha bem, a semelhança das coisas que acontecem hoje, bem como de argola no nariz para retirar os espíritos. Olhem, preste atenção. Entre outros, o fato de Jesus nunca usar esses métodos levou seus oponentes a acusá-lo de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. A prática de magia era punível com o apedrejamento. Olha bem, hoje não é diferente. Hoje as pessoas seguem esses mesmos rituais. E muitos têm acreditado, muitos têm ido nos enganos. E tem igreja seguindo esses mesmos parâmetros. Meus queridos, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está exatamente com a vida entregue nas mãos de Cristo, seguindo sua palavra, sendo fiel à palavra de Deus, inclusive os mandamentos de Deus. Se a pessoa está quebrando esses princípios, não está entregue a vida a Cristo, não segue os mandamentos, quando ela está expulsando demônios, fazendo essas coisas aí, está fazendo não pelo Espírito de Deus. Aqui veja bem, quando Jesus fala nos últimos versos 31 e 32, que a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, que é a Cristo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não lhe ser-lhe-á perdoada, porque o coração está endurecido. Enquanto seu coração está sensível ao Espírito Santo, você está sentindo a necessidade de mudança, de querer exatamente ser aconselhado pela palavra de Deus. Olha bem, no verso 31, quando fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, esta transgressão é concedida com o pecado imperdoável. O contexto da declaração, que está em Mateus 11, versos 24, 28 e 32, sugere que o pecado imperdoável cometido pelos fariseus consistiu em atribuir a Satanás, em vez de ao Espírito Santo, o poder usado por Jesus em suas obras poderosas. Imagine conceder a Satanás o que Cristo estava fazendo. É terrível. Com base num episódio, conclui-se que a essência desse pecado é a recusa deliberada em reconhecer a atuação do Espírito de Deus. Essa atitude obstinada acaba levando à dureza de coração e à completa rejeição do Espírito Santo e do próprio Jesus. Em tais condições, a salvação por intermédio de Cristo é impossível. Se tudo o que Cristo está fazendo está sendo, eles conduziam a Satanás, como é que as pessoas vão aceitar Jesus se o que Jesus está fazendo eles acreditam que é Satanás? Meus queridos, não pode. Então, a recusa em ouvir as ademoestações do Espírito parte de um coração pecaminoso e pervertido. Meus queridos, saiba, se você está sendo sensível, se no momento em que você cometeu algo e o teu coração se sentiu tocado, é porque o Espírito Santo está ainda atuando em tua vida. No momento em que você cometeu algum delito contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra alguém, contra o teu semelhante, e você não sentiu nada no coração, é porque o teu coração está endurecido. E só um milagre de Deus para que o seu coração possa voltar a receber os toques do Espírito Santo. Tome a decisão,
a cada dia de buscar a Jesus Cristo, de entregar a sua vida, de ser fiel à sua palavra, inclusive os mandamentos de Deus. É isso mesmo, meus queridos. No céu não vai entrar desobediente nenhum. Jesus veio para os seus, para buscar os seus, os que lhe aceitarem. É como o texto bíblico fala em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como poderei demonstrar amor a Jesus? Ah, que eu amo o Mestre. Ser fiel às suas ordenanças. Foi ele próprio que instituiu no Sinai os mandamentos e deu a Moisés as orientações. Como, pois, ele deu as ordens e eu não vou seguir essas ordens? Quem sou eu? Quer ser feliz na vida? Em meio ao sofrimento, à angústia? Seja fiel a Cristo e a sua palavra, e você vai ver que em meio às tribulações, Jesus estará junto com você, e o conforto e a certeza da salvação é excepcional por meio da nossa fidelidade. Que Deus venha nos abençoar, que você seja um fiel seguidor de Jesus a cada dia. Que nesse momento, peço a vocês que fechem seus olhos, vamos juntos orar. Deus amado e querido, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida. E que o Senhor, Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos a cada momento para seguir a Tua palavra, Deus, para que possamos andar nos caminhos verdadeiros e não nos caminhos tortuosos. Satanás também está buscando dublar a santidade de Cristo para levar muitos à perdição. E somente a Tua palavra, Deus, para nos apresentar o caminho verdadeiro. Toma em Teus braços a cada filho Deus, salva-os em nome do Senhor Jesus. Eu te oro nesta manhã. Amém.